Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, nesta aula nós vamos desenvolver a nossa primeira integração entre o Adalo, o Integromat e os seus aplicativos. Basicamente, nas aulas anteriores, nós desenvolvemos um aplicativo no Adalo, onde nós podemos criar algumas propostas, cadastrar, editar, visualizar e apagar propostas. Basicamente, temos lá um cadastro e um login, e a gente pode ali estar gerenciando as nossas propostas. Basicamente, uma ferramenta comercial, uma ferramenta empresarial ali para o dia a dia de um vendedor, alguma coisa nesse sentido. E aí agora nós queremos dar superpoderes para a nossa ferramenta, para que além dela armazenar as nossas propostas no Adalo, ela também envia essas propostas para os nossos clientes, fazendo tarefas repetitivas e operacionais que a gente estaria executando no nosso dia a dia de maneira automatizada para que a gente possa ganhar tempo, né, e tornar mais eficiente o nosso trabalho. E assim a gente consegue criar algumas soluções bem interessantes com o Adalo e com o Integromat. Então hoje a gente vai ver aqui uma integração bem simples, mas que vai fazer com que a gente entenda como fazer a conexão dessas duas soluções distintas, beleza, pessoal? Então, basicamente, hoje nós vamos estar monitorando aqui o cadastro de novos usuários, para que toda vez que um novo usuário for cadastrado, né, ele seja recepcionado no meu aplicativo. Eu quero que ele faça um disparo no meu aplicativo de boas-vindas, né? E além disso, eu quero que numa segunda etapa, né, na nossa segunda integração, ele faça aqui o envio dessa proposta para o cliente, né? Enviar a proposta aqui para o cliente, fazendo esse disparo. Beleza, pessoal? Feito isso, então é legal com que a gente crie uma experiência de usuário agradável. Então, no nosso caso aqui, o nosso cliente ele vai se cadastrar e aí ele vai cair aqui na página de boas-vindas. Então, nessa página de boas-vindas, nós vamos ter um botão. E aí, nesse botão, nós vamos criar uma ação personalizada que vai estar integrada com o Integromat e vai executar a tarefa de mandar ali uma mensagem de boas-vindas para esse novo usuário do aplicativo, tá? Então imagina que a gente desenvolveu um aplicativo, uma ferramenta, e aí a gente quer recepcionar esse usuário quando ele se cadastrar no nosso aplicativo. Acho que essa é uma funcionalidade que muita gente quer fazer no Adalo e fica ali meio sem saber como é que faz. Beleza, pessoal? Então vamos lá no Integromat. Eu vou fazer o login aqui com a minha conta. Mas vocês podem se cadastrar gratuitamente. Acho que é isso. Pronto. Bem, bora lá, pessoal. Então eu quero criar aqui um cenário. Então a gente vai vir aqui nos nossos cenários. A gente pode selecionar aqui, por exemplo, criar um folder, né, uma pasta de trabalho para as nossas integrações. No caso aqui eu vou chamar ela de proposal, né, o nome do nosso aplicativo. E aí nós vamos trabalhar aqui dentro dessa área, onde nós vamos criar as integrações do nosso aplicativo. Então, a primeira dela é um novo cenário que nós vamos desenvolver. E aí esse novo cenário nós podemos chamar de boas-vindas. Ok? Aqui no Integromat, o bacana é que ele facilita muito o nosso trabalho, porque basta com que a gente clique para adicionar um novo nó, um novo nó de execução, e ele já exibe para a gente uma lista bem diversa de aplicações que a gente pode estar integrando. E olha só, como um dos meus mais recentes que eu tenho utilizado aqui, o Adalo, ele já aparece aqui para mim. Então no Adalo, nós vamos monitorar algumas ações no Adalo. Então através do Integromat a gente pode estar tanto assistindo, quanto listando, quanto buscando, adicionando, alterando informações ou deletando informações. Nesse caso, eu quero monitorar, né, as informações lá no Adalo. Então, nesse caso, imagina que nós queremos que toda vez que um cliente for cadastrado no Adalo, ou melhor, né,
um novo usuário for cadastrado no Adalo, ele mande essa mensagem de boas-vindas. Para isso, nós precisamos criar uma conexão com o Adalo. Nesse caso aqui, eu vou chamar essa conexão de proposal boas-vindas, ok? E aí nós precisamos de uma API Key. E essa API Key a gente vai encontrar lá na nossa aplicação no Adalo, na parte de configurações, em app access, ou seja, acessos do aplicativo. E aí nós temos aqui a nossa API Key que a gente pode estar gerando. Então, estou criando aqui uma nova API Key, vou copiar ela e vou adicionar ela aqui dentro do Integromat. A segunda informação que o Integromat pede para mim quando eu vou criar uma conexão com a Adalo é o app ID. Esse app ID nada mais é do que esse código que tem aqui na barra da URL do seu navegador quando você está acessando a página do seu aplicativo, tanto aqui no editor quanto na visualização do seu aplicativo. Quando você clica aqui em compartilhar, você pode copiar aquele código ali de cima, que é basicamente o código de ID do seu aplicativo. Então, com isso, a gente cola aqui o código do app ID para o Integromat saber qual aplicativo eu vou estar buscando, né? A gente criou uma API Key, uma chave de API, ok? A gente agora está identificando o aplicativo que a gente vai estar comunicando e a gente vai identificar aqui também a database, no caso o ID Collection, né? O ID da coleção de dados que eu quero monitorar dentro do Integromat. Então, para isso, basta com que a gente venha aqui no nosso banco de dados, a gente vai selecionar a nossa tabela de users. No caso aqui, vamos buscar, né, selecionar aqui nos 3 pontinhos, vamos olhar aqui o nosso API Documentation, e aí o Adalo, ele inteligentemente cria para a gente toda a documentação da nossa API de uma maneira bem de uma maneira certificada, que faz com que a documentação, né, toda esteja disponível para a gente de uma maneira bem prática. Então aqui basta com que a gente escolha qual é a opção, né, a coleção de dados que a gente quer, tanto propostas quanto users. No caso aqui é de users, a gente vai selecionar o ID da coleção users, que é esse último código aqui que tem a partir da última barra da coleção, do endpoint aqui, né, do API dessa coleção. Então a gente pode trazer isso aqui para dentro do Integromat, dentro do Database Collection ID, e a gente basta clicar aqui em continuar, que ele vai estar fazendo a conexão com o Adalo. Então, a partir de agora, toda vez que for criado ou atualizado, no caso aqui vai ser toda vez que for criado um novo usuário, ele vai estar pegando ali num range de 2 usuários por vez. A gente poderia aumentar esse range, mas eu acho que isso aqui é o suficiente para uma aplicação pequena que nem a gente está fazendo. Você poderia aumentar isso também. E aí, no caso, a gente vai monitorar, né, a partir de agora. Então, toda vez a partir de agora, ou a partir de uma data específica, ou desde sempre, ou a partir de uma data que você vai inserir ele manualmente. Então, a gente vai monitorar ele a partir de agora. Com isso, toda vez que for criado, esse carinha aqui vai receber essa informação de que foi criado lá alguma coisa no Adalo, né? Foi criado um novo usuário, né? Então, a gente não necessariamente precisa criar aqui uma ação personalizada, como a gente planejou. A gente pode deixar essa ação personalizada aqui para o enviar proposta, por exemplo, mas toda vez que a pessoa se cadastrar dentro do nosso aplicativo, aqui dentro do Integromat a gente vai saber. E aí com isso nós vamos criar as nossas integrações e as nossas automações. A primeira delas vai ser um e-mail. Então a gente vai buscar aqui a ferramenta de e-mail. Nesse caso eu vou utilizar aqui o envio de um e-mail. Então aqui no nosso e-mail a gente pode adicionar uma conexão também, tá? Então você pode adicionar a conexão do seu e-mail, da sua conta de e-mail do Google, ou de alguma outra conta de e-mail que você tenha em algum outro e-mail institucional, alguma coisa nesse sentido. No caso, eu tenho um e-mail institucional, normalmente a gente vem aqui, adiciona um endereço de e-mail, um nome que vai aqui nas respostas do e-mail, a gente coloca aqui normalmente o SMTP server da sua hospedagem de e-mail, né? No caso aqui a minha da Tecnum, então a gente coloca aqui e-mail.tecnum.com.br, a porta a gente deixa ali, e no final a gente coloca aqui o username e o password, que nada mais é do que o seu e-mail e sua senha, para criar essa conexão com esses provedores de e-mails diferenciados.
Quem é do Google só vem aqui, ele vai pedir para você conectar a sua conta do Google e aí rapidamente já vai estar conectada a sua conta. No meu caso, eu tenho aqui todos os e-mails já da nossa empresa conectados, então eu posso utilizar qualquer um deles para estar fazendo esse disparo de e-mail. Então vou pegar aqui o contato e aí a gente vai estar mandando um e-mail. No caso aqui a gente vai preencher, né, e aí o nosso recipiente, quem que é? É o e-mail lá do nosso usuário que veio do Adalo. Então o Integromat ele vai apresentar para a gente um texto mágico que vai conter todas as informações que veio lá do nosso banco de dados, lá dentro do Adalo. E aí, no caso, a gente vai estar pegando essa opção de e-mail e vamos estar concatenando aqui dentro desse campo. Perfeito? No nosso subject, basicamente é o nosso assunto, a gente pode colocar aqui boas-vindas ao app Professor. E no final aqui a gente coloca um conteúdo que pode ser, por exemplo, boas-vindas e aí o nome do nosso usuário, perfeito? Boas-vindas, fulano de tal. Seja bem-vindo ao app ProSolve. Ok? Então, beleza, pessoal. Então, basicamente, ele vai estar mandando o nosso e-mail. A gente poderia mandar um anexo aqui também, caso a gente quisesse, mas não vai ser o caso. Então, ele vai fazer esse disparo desse e-mail para a gente de maneira automatizada toda vez que o Adalo cadastrar um novo usuário. Mas, além disso, eu quero que ele faça uma outra ação. Eu quero que ele dispare um SMS. E, no caso, a gente vai utilizar aqui o componente do Android, onde nós vamos utilizar um dispositivo Android próprio nosso, né? A gente vai conectar esse device aqui no Integromat para disparar um SMS, né? Uma mensagem de texto. Para isso, nós vamos adicionar aqui uma nova conexão também. Então, a gente vai criar aqui um novo device. Vamos chamar ele de device 01, ok? E aí, vamos aqui em continuar. E aí, você vai baixar o aplicativo ali do Integromat. Você vai instalar ele dentro do seu celular. E aí, você vai ou escanear esse código, ou você vai copiar esse código para dentro do aplicativo para você poder conectar o seu dispositivo no Integromat e o Integromat poder fazer ações personalizadas dentro do seu dispositivo, né? Controlar esse dispositivo basicamente. E aí dentro do aplicativo você vai estar selecionando e permitindo quais são as funcionalidades que você quer que o aplicativo faça, né? Basicamente você vai permitir com que ele envie mensagem, que ele faça ligações, que ele acesse a web, que ele faça alguma coisa nesse sentido, ou a localização do GPS. Então, nesse caso nosso aqui, a gente vai fazer o envio de um SMS através desse dispositivo. Então, aqui o meu device já está conectado, né? Então, a gente vai pegar aqui agora o telefone, né, do nosso usuário que se cadastrou lá no Adalo, no caso, e aqui a gente vai mandar uma mensagem de texto para esse usuário. E aí a gente pode copiar, por exemplo, a mensagem aqui do nosso e-mail. A gente pode utilizar a própria mensagem que a gente utilizou anteriormente para ficar um pouco padrão. E aí assim a gente vai estar fazendo com que haja essas duas ações dentro desse cenário, né, de boas-vindas do nosso aplicativo, dessa nossa primeira integração. Então é muito simples. Você monitora uma tabela de dados no seu banco de dados lá no Adalo, ou numa tabela no Google Drive, ou em qualquer lugar. E aí você pode usar isso como um gatilho para toda vez que for efetuado ou um novo cadastro ou uma alteração de um cadastro nessa base de dados, você aciona esse gatilho e execute uma série de tarefas com aquelas informações que foram adicionadas ou alteradas no banco de dados. Então isso é muito útil e abre portas para muitas coisas. Então aqui rapidamente a gente criou uma integração de disparo de e-mail e de SMS sem desenvolver uma única linha de código, simplesmente integrando componentes, integrando nós de trabalho. E é isso, a gente pode colocar, salvar essa integração, colocar ela para funcionar, né, basicamente aqui a regulares, no caso aqui o tempo, né, vai depender da sua licença de uso, né? No caso, você tem que escolher ali de 15 para quem não tem o plano, ou até 1 para quem, né, para ficar cada 1 minuto ali, ele vai estar buscando essa informação. E aí a gente vai criar esse cenário para ele ficar ali monitorando isso a todo momento.
e aí toda vez que tiver uma nova informação, ele vai cadastrar ali, ele vai buscar essa informação e vai falar pra gente, que no caso ele falou, ó, ninguém se cadastrou por enquanto. Então se a gente for lá no nosso banco de dados, no Adalo, por exemplo, e aí cadastrar o novo usuário aqui, do tipo José, por exemplo, do e-mail José Dev, ou melhor, vamos fazer diferente aqui, vamos pegar aqui os dados do Matheus. Matheus, e aí aqui a gente vai ter o spartalisdigital@gmail.com, um telefone qualquer, e aí aqui uma senha qualquer também, uma imagem, enfim. E aí nós vamos cadastrar aqui esse usuário qualquer. Aqui ele já está falando que o e-mail já é existente. Vamos colocar aqui o José, pegar aqui o admin@tecno.br, ok? E aí eu cadastro aqui um novo usuário aqui, né? Então você vai ver que lá no Integromat, quando a gente executar essa ação, quando ele estiver monitorando, ele vai receber isso, ele vai falar, pô, ó, teve um novo carinha que se cadastrou lá, e aí ele vai falar, ó, foi o Matheus, com o e-mail tal, com o número de telefone tal, com a senha tal, no tal horário, e aí ele recebe todas essas informações aqui no Integromat, ele passa para o nó de e-mail, faz o disparo do e-mail, então, ó, boas-vindas, Matheus. Ele já concatenou aqui o nome do Matheus pra gente. E aí, no final aqui, né, fez o envio do e-mail. E aqui no final, o SMS da mesma maneira. Então, ele pega aqui a mensagem que a gente tinha colocado lá também, o boas-vindas pro Matheus. E aí, faz um envio de SMS através do seu dispositivo celular. É óbvio, você tem que ter ali um plano de assinatura de telefonia móvel para envio de SMS, e aí ele vai estar efetuando esse disparo de SMS para você automatizado. Isso é muito legal, é muito bacana. Então essa é uma automação e uma integração muito simples que a gente pode fazer do Adalo, mas que pode trazer um grau de personalização muito grande para o nosso aplicativo, porque ele faz com que um simples cadastro se torne uma experiência bem personalizada. Então o cliente passa a receber ali, tanto no e-mail quanto no telefone, essa mensagem de boas-vindas, alguma coisa nesse sentido. Então é muito legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira integração, né, dessa mensagem de boas-vindas. O próximo passo vai ser o disparo da nossa proposta, né? Então a gente vai querer cadastrar a proposta, e aí quando a pessoa cadastrar essa proposta, a gente vai fazer o disparo dessa proposta. Então eu aguardo você na próxima aula para a gente fazer a nossa segunda integração. Até já. Valeu!